Sim. Tá. Então, sejamos todos bem-vindos. Hoje, a nossa palestrante é a nossa irmã Maria Menezes. A leitura de harmonização é Por que Dormis?, do livro Caminho, Verdade e Vida. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Está em Lucas, capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodadícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatentando aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Então, em 12 anos, recuperou 12 mil hectares de vamos nos concentrar, pedir a ajuda de Jesus neste momento, que possamos compreender as palavras que aqui forem ditas, e, Senhor, auxilia nossa irmã Maria Menezes no que aqui ela for apresentar. Fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. Já, dona Maria. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos caracteres da perfeição. E esse texto, ele começa com a seguinte mensagem encontrada, que é tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 44, 46 a 48. Que é quando Mateus começa também, a partir daí, um pouco mais adiante, 6, 7, falando das bem-aventuranças. Mas esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 1, no item 1. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? E aí vem a grande recomendação do texto. Até aí foi uma contextualização, e aí vem a alma do texto. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa frase, essa recomendação de Jesus.
Quando nós lemos essa recomendação de Jesus, escrita por Mateus, compreendemos que a busca pela perfeição moral, ela é a essência de todos os ensinamentos que Jesus trouxe para a Terra, para o planeta Terra. E aqui é uma curiosidade. Se a gente parar para pensar, algum tempo depois que Jesus Cristo partiu, e que também partiram os primeiros discípulos, aqueles 12 que ele começou a chamar, chamando de apóstolos, e que depois passaram a ser chamados de discípulos, todos aqueles que continuaram a seguir seus ensinamentos passaram a ser chamados de cristãos. E essa denominação nós encontramos no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no versículo 26. Lá está escrito: de lá, encontrando-o, conduziu a Antioquia. Durante o ano inteiro, conviveram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, receberam o nome de cristãos. O Charlton quer falar alguma coisa? Eu estou vendo uma mensagem aqui que ele levantou a mão. Desculpa, foi por engano. Tá bom. Então, essa designação de cristãos, lá para aquele grupo, que já não eram os primeiros discípulos, já éramos continuadores da propagação da Boa Nova, essa denominação foi feita por Lucas, que está lá no Atos dos Apóstolos. E sendo que Lucas é o autor desse livro. Sendo assim, esse movimento, essa corrente de ideias, esse trabalho desenvolvido pelos cristãos, recebeu o nome de cristianismo, tornando-se uma designação genérica que alberga todas as crenças que seguem a doutrina ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Então, dentro do grande guarda-chuva cristianismo, a gente encontra muitas distinções, muitas diferenciações, porque são todos baseados, derivações, interpretações da doutrina do Cristo. Mas o nosso estudo hoje a alma do nosso estudo é aquela frase do Cristo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí a gente pergunta, o que significa perfeição em o Evangelho? A expressão central do convite do Mestre, sede perfeito, pois vós outros, como perfeitos é o vosso Pai Celestial, esse imperativo de Jesus aparece no Sermão do Monte, no qual ele fala da prática da justiça e do amor ao próximo. Aqui a gente começa a ter algumas dicas, porque no Sermão do Monte ele fala da justiça e do amor ao próximo. Nesse sermão, Jesus exorta seus discípulos à perfeição na caridade, convidando-os a se espelharem no Pai Celestial, que é perfeito no amor e na bondade. E diante de convite tão inusitado, nós nos perguntamos, talvez até meio confusos, porque esse é um convite que, para ser perfeito, dando o Pai como modelo, é um convite que dá muito nó na nossa cabeça. Então, será que somente podemos entender o convite de Jesus, essa chamada que ele nos faz à perfeição? Será que a gente só pode entender isso no sentido absoluto da perfeição divina? Porque ele fala que sejamos perfeitos como o Pai Celestial. Mas será que a gente só pode entender no sentido direto, absoluto da perfeição divina? E aí a gente para refletir um pouco e pensa. Quem de nós já parou para pensar que, com essas palavras, Jesus não está nos cobrando a perfeição divina, e sim nos apontando um horizonte ético de orientação para as nossas práticas cristãs, ou seja,
um caminho para a nossa completude moral. Caríssimos irmãos, sem desmitir o entendimento de que somos chamados para um dia alcançarmos a perfeição plena, convido-os a uma reflexão mais factível à nossa condição atual de progresso no mundo de expiações e provas que ainda habitamos. Inclusive, relembrando aqui a comparação do planeta Terra feita por Jesus, quando ele fez aquele convite a Longinos. Longinos, aquele soldado romano, que não satisfeito com o sofrimento de Jesus, para ter certeza se ele realmente tinha morrido, que é a expressão que se usava à época, claro que noutra língua, mas era isso, ele enfiou a sua espada debaixo da costela de Jesus. E depois disso, ele ficou muito perturbado e reencarnou inúmeras vezes, e foi mudando, foi crescendo, se arrependendo, foi se tornando uma nova criatura. E um dia, Jesus chegou para ele, encontrou Longinos, assim, muito triste, e perguntou: Longinos, você quer... Claro que eu estou trazendo a história para o coloquial. Longinos, você quer resgatar de vez o que ainda lhe resta de dívida? E é claro que Longinos, àquela altura, já estava preparado para uma grande missão. E olha o que Jesus disse para Longino, agora isso aqui que eu vou dizer, está registrado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 20. Jesus disse assim: Longinos, você quer reencarnar, você quer cumprir quer compensar, acabar de vez com o que ainda lhe falta resgatar? Quando Longinos aceitou, Jesus disse assim, Jesus o convidou para reencarnar na pátria do Evangelho e disse, constituirá, isso aqui está escrito lá no livro, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. Essa foi a comparação que Jesus fez do planeta Terra quando convidou Longinos. Constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. Esse é o planeta que nós ainda habitamos. Para compreendermos melhor essa jornada que devemos fazer rumo à perfeição, voltemos um pouco à nossa origem, trazendo a informação dada por Kardec na questão 115 de Livro dos Espíritos. Lá está escrito: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Mas como eles chegariam progressivamente à perfeição? Pelo conhecimento da verdade, a fim de que, após esse conhecimento da verdade, possamos todos nós nos aproximar mais do Cristo. Eu estou trazendo essas explicações para a gente entender que de nós não é exigida uma perfeição como a perfeição divina, mas a perfeição possível para o nosso estado de vida, para o nosso estado de progresso pleno, progresso moral, progresso espiritual e etc. Antes de imaginarmos como único entendimento para alcançar a perfeição, o alcance de uma perfeição igual à perfeição divina, pensemos nos pequenos desafios que precisamos conquistar para irmos nos preparando para esse grande momento. Como exemplos de pequenos desafios que para nós ainda são muito difíceis, eu trago a conquista do amadurecimento, a conquista da integridade, a conquista da aquisição sólida de virtudes, não só aquelas virtudes voláteis, que você é virtuoso quando o tempo está bom, deixa de ser quando acontece algum desafio.
mas a aquisição sólida de virtudes e a aquisição do autoconhecimento. E aqui só relembrando que, sem começar pelo que foi antes falado, nós não alcançaremos o autoconhecimento. Se alcançar esses desafios, nós não alcançaremos sequer o entendimento do que realmente seja uma perfeição plena, isenta de falhas. E se desde agora buscarmos atingir o ideal de maturidade moral, tanto quanto já nos seja alcançável, mediante todo esforço necessário e possível, será mais compreensível para a nossa condição atual, visto que ainda não temos condições de igualarmos-nos à perfeição divina. Todos nós sabemos que alcançar a perfeição relativa é uma trajetória lenta e que exige perseverança. Também sabemos que essa trajetória, essa jornada, somente será alcançada quando moralmente formos mais maduros e seguirmos gradativamente de conformidade com a vontade de Deus. E não como se pudéssemos, num passe de mágica, pular alguns degraus e alcançar a perfeição assim, de forma de brincar de ser perfeito. Não é dessa maneira. Portanto, Jesus, nosso modelo de perfeição, nos conhece muito mais do que nós mesmos. Quando ele nos convida a amar os nossos inimigos, fazer o bem àquele que nos odeia e orar pelos os que nos caluniam, que é uma coisa muito estranha para a nossa cabeça, muito difícil, ele está nos mostrando que a essência do bem está em fazer a verdadeira caridade. Porque enquanto nós não treinarmos essas práticas e não formos capazes de nos libertar de sentimentos que nos distanciam dessa condição de orar pelos inimigos, de amar os inimigos, orar pelos que nos odeiam e caluniam, qual é o tipo de caridade que nós estamos fazendo? Será que realmente nós estamos fazendo uma caridade? Precisamos lembrar de uma coisa. A única palavra sinônima de amor é caridade. Nós já lemos isso, principalmente dito por Emmanuel. Então, se eu não tiver, pelo menos nesse processo, ganhando essa condição de ser capaz de perdoar, de amar os inimigos, de orar pelos que me caluniam e pelos que falam mal de mim, etc., como é que eu posso pensar que eu faço caridade? Vejamos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, esse ponto que nós estamos estudando é do 17, mas no capítulo 12, que tem por título Amai os vossos inimigos, Jesus nos diz que amar os inimigos é a aplicação máxima da caridade. E agora, como entender essas palavras de Jesus? Aí a gente se pergunta, porque nós, às vezes, a gente fica meio que pulando como se fosse mágica, e a gente é 8 ou 88. Então, devemos ter pelos nossos inimigos a mesma ternura que temos pelos irmãos e pelos amigos. Será que é assim? Devemos, de imediato e literalmente, baixar a guarda e colocar os nossos inimigos no rol dos nossos melhores amigos? Eu estou num trabalho de crescimento espiritual. Eu quero amar os meus inimigos, eu quero orar pelos que me perseguem e caluniam. Então, agora eu vou considerar todos os meus inimigos como se fossem os meus melhores amigos. Será que esse deve ser o nosso comportamento? Vejamos, meus irmãos. Kardec, no item 3 desse mesmo capítulo, do capítulo 12, ele nos recomenda, abre aspas para Kardec, se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. Aí ele faz uma recomendação.
Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa ao irmão ou amigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Amar os inimigos é, portanto, ter-lhes afeição que não está na natureza. É fazer um esforço para não se vingar. A gente constrói essa afeição que não está na natureza, porque eu não gosto da pessoa, mas eu vou me trabalhar para não divulgar as coisas erradas daquela pessoa, para não prejudicá-lo, ainda que eu tenha a oportunidade, para não fazer nada que possa possa se chocar com a recomendação do Evangelho, que possa não ter conformidade com as recomendações do Evangelho. Amar os inimigos não é não guardar ódio. Amar os inimigos é não guardar ódio, é se esforçar para não odiar. Não guardar desejo de vingança, é perdoar sem pensamentos ocultos ou condições. Muito difícil isso. Mas a gente precisa treinar. Perdoar sem condições e sem se vingar dos inimigos mentalmente. Porque às vezes a gente não faz nada, mas a cabeça gira, sabe? Uma velocidade altíssima, pensando muita coisa que não realiza. Então, nós precisamos treinar a nossa mente para, com os nossos inimigos, sabermos que eles não são nossos amigos, mas que nós devemos não pensar mal para eles, não desejar mal para eles, não fazer mal para eles. É experimentar júbilo ao invés de pesar com o bem que lhes advém. De repente, um adversário nosso que está nesse processo de conquista ou de reconquista tem acontece uma coisa boa, ele conquista alguma coisa. Então, amar o inimigo é se trabalhar para não pensar, ele não merece. Está aí uma injustiça. Não. É se sentir júbilo, porque aquela pessoa está começando a conquistar coisas melhores, prazerosas, maiores, o que mostra que ele está se modificando. É um treino bastante grande. E, acima de tudo, é não se desviar de ser alguém que possa ajudá-lo. Porque a gente, às vezes, diz, eu não tenho ódio, mas se afasta. E se não faz o mal, mesmo tendo a oportunidade, não faz o bem. Então, o Evangelho nos recomenda que amar os inimigos é se colocar na condição de pessoa que pode ajudar quando necessário for. Isso é muito interessante. E ajudar sem humilhar, sem fazer propaganda, sem mostrar, olha, eu sou tão generosa, eu sou tão generoso, que apesar de ter padecido isso ou aquilo que a pessoa fez, eu agora estou ajudando, eu sou uma benemérita, estou fazendo alguma grandeza, algum favor e ainda diz que está fazendo caridade. A gente precisa ter cuidado com isso. É se colocar na condição de pessoa que pode contribuir, que pode ajudar silenciosamente. A nossa compreensão deve ser a de que devemos, sim, buscar sempre o sublime ideal da perfeição, porém saber dar passos seguros, por meio de atitudes factíveis, viáveis, sempre na direção do nosso crescimento espiritual. E aí, gente, o que é interessante é que quando nós começamos essa jornada, quando nós despertamos para essa jornada, à medida que vamos progredindo, percebemos em nós caracteres dessa tão desejada perfeição, que já são um sinal que nos revelam que nós estamos no caminho certo
e que nós estamos crescendo. De repente, você para e diz assim, poxa, eu não me incomodo mais com isso. Eu até sinto, eu quero ajudar fulano ou fulana, porque o meu coração se comove, eu até me comovo com a dificuldade, com a doença, com o erro, eu me comovo. Isso já denota que é um passo que são passos que nós estamos dando em direção dessa tão desejada perfeição. Quando Jesus partiu, ele deixou os seus discípulos responsáveis pela continuidade de tudo que ele havia ensinado. Portanto, eles, os seus discípulos, eles deviam ser muito mais do que divulgadores da Boa Nova, e sim exemplos vivos, porque Jesus já tinha ido, e eles estavam aqui divulgando, ensinando. Então, eles tinham que, acima de tudo, viver isso. Eles tinham que ser exemplos vivos de tudo que Jesus pregou e exemplificou. A vida dos discípulos representou um exemplo autêntico de sacrifícios, imolações e nítida observação de crescimento espiritual. E aqui eu convido vocês para a gente pensar. Lembra que a gente conversa que Pedro era grosso, era André, Felipe era reclamão, vivia reclamando. Você lê, Humberto Campos fala sobre isso. Ele vivia se maldizendo para o médico, os colegas não ajudavam, os colegas diziam que ele era preguiçoso, não sei mais o quê. Isso era no começo. Depois, de tanto se esforçarem, de tanto viverem a mensagem do Cristo, eles foram transformados. Todos eles tiveram um fim trágico. Assassinados, degolados, crucificados, todos eles tiveram um fim assim doloroso. Doloroso do ponto de vista humano, do ponto de vista físico. Mas todos eles mudaram muito. Pedro, o grande ancião Pedro, as pessoas faziam fila dos doentes nas estradas por onde ele ia passar, nos caminhos por onde ele ia passar, para que a sombra dele envolvesse, cobrisse o doente, porque a sombra de Pedro curava. Olha a fé desse homem. Olha o magnetismo que esse homem conseguiu desenvolver. Ele entrava e saía da cela, ele preso, prestes a ser crucificado, e pediu para ser de cabeça para baixo. Ele saía da cela e ia ajudar. Ele recebia, era convidado a ajudar, inclusive, muitas vezes, um convite por entidades espirituais. Ele saía da cela, a cela fechada, ele saía da cela, ajudava e voltava para a cela. Olha que grandeza! Nada mais a ver com aquele Pedro nervoso, grosseiro, rude, que a gente conhece lá do começo, quando ele começou a acompanhar o Cristo. Então, é isso, a gente vai observando essas grandes mudanças em nós mesmos. No livro Consolador, Emmanuel nos ajuda a compreender que a perfeição é obra do tempo, e essa é a prova de que a perfeição é obra do tempo. Mas a caridade é a sua bendita escola. O tempo por si só não faz nada. É obra do tempo mediante uma ativa ação por meio da caridade. Aí sim, aí se alcança. Na questão 258, lá do Consolador, nós temos uma pergunta interessante. No caminho da virtude, o pobre e o rico da terra podem ser identificados como discípulos de Jesus? Quando a gente, às vezes, para pensar, nas condições humanas, nas condições dadas pela própria vida para um pobre e para um rico, a gente diz assim, não dá para comparar. Não tem que ter alguma coisa comum, não dá para comparar. Mas, quando ele perguntou se o pobre e o rico podem ser identificados como discípulos de Jesus, olha a resposta. O título de discípulo é conferido pelo Divino Mestre a todos os homens de boa vontade,
sem distinção de situações, de classe ou de qualquer expressão sectária. Com responsabilidade dos bens materiais ou sem ela, o homem é sempre rico pela sua posição de usufrutuário das graças divinas. E, além do mais, temos de ponderar que, em toda situação, a criatura encontrará responsabilidade na existência, razão porque os sinceros discípulos do Senhor são iguais aos seus olhos, sem preferência de qualquer natureza. A vida para com todos nós, ela é tão abundante, mas a gente, materializado demais, só vê abundância onde há prosperidade material. A gente só vê abundância onde há dinheiro, onde há condição financeira melhor, onde há muito conhecimento. É incrível, porque mesmo em algumas situações onde há muito conhecimento, se não houver riqueza, a gente diz que a pessoa estudou muito, mas não é a pessoa que progrediu. Olha só quanta asneira que a gente fala. Porque na nossa cabeça a abundância está relacionada a bens, quando na realidade nós já nascemos nessa terra grandemente abundantes. Quem é que paga o ar que respira? Quem é que paga a bênção do trabalho? Todo mundo que quer trabalhar tem trabalho. Não tem emprego para todo mundo, mas trabalho para todo mundo tem. Trabalho honesto, correto. Então, cada pessoa nasce com a sua missão, e isso é um grande presente de Deus nas nossas vidas. É preciso que a gente comece a pensar mais corretamente. Quando estamos tratando de caracteres da perfeição, o entendimento de justiça não se refere apenas à justiça dos tribunais humanos, mas à justiça divina, que se resume em respeitar o direito do próximo, como gostaríamos que os nossos fossem respeitados, ainda que não o sejam. Eu tenho que respeitar o direito dos outros, como eu gostaria que os meus fossem respeitados, ainda que eles não estejam sendo respeitados. Porque não é um toma cada lá. É o ideal, é como deve ser. Qualquer semelhança com as palavras de Jesus em Mateus, que fala, faça aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem, não é mera coincidência. Vale a pena pontuarmos que nenhuma religião cria homens perfeitos de imediato. Nenhuma religião, depois de algum tempo, tem pessoas perfeitas. Todas que primam pela pureza do ensinamento de Jesus fornecem os meios para que os seus seguidores reconheçam suas falhas e trabalhem por vencê-las. Em se tratando da doutrina espírita, essa afirmação é ainda mais verdadeira, visto que descortina muitos dos dogmas ainda existentes em outras religiões e conscientiza-nos de que as responsabilidades da vida frente ao uso do livre-arbítrio e as consequências geradas para as próximas reencarnações não é uma ilusão, é uma realidade. A gente sabe disso. Todo cristão deve ser reconhecido como tal, pela coerência e semelhança dos seus pensamentos, do que fala, ou seja, das suas palavras, e do que faz, dos seus atos. Coerência a quê? Coerência às recomendações de Jesus, à luz do Evangelho. Ter discurso bonito e prática diferenciada não caracteriza, não dá carteirinha de reconhecimento de cristão para ninguém. O meu pai dizia uma coisa que eu já disse aqui no passado para vocês, mas é uma coisa que eu sempre me lembro. Ele dizia muito principalmente para meus irmãos. Meu filho, o homem tem que pisar por sobre as palavras. Era a expressão dele. Meu filho, o homem tem que pisar por sobre as palavras.
Ou seja, você não pode ter um discurso para um lado e uma atitude para o outro lado. Isso não é coerente. Considerando-se dentre os cristãos, aqueles que se dizem espíritas, como nós, conhecedores da lei de reencarnação e da lei de causa e efeito, espera-se que a compreensão e a responsabilidade com a busca pelo autoaperfeiçoamento sejam mais claros e eficazes. Nós sabemos disso, nós não temos dúvida que essas duas leis, reencarnação e causa e efeito, estão de mãos dadas, e uma interfere na outra. Então, a nossa busca e a nossa responsabilidade de nos desenvolvermos, de conquistarmos, de adquirirmos os caracteres da perfeição deve ser maior. Nós devem ser claros e eficazes, visto que o conhecimento de tais leis deve aumentar a nossa eficiência na busca pelos caracteres da perfeição. E eu vou trazer aqui só para a gente lembrar. O que é eficácia? É você alcançar o alvo que você pretende. O que é eficiência? É você fazer isso com o mínimo de dispêndio, com o mínimo de desculpas, no caso aqui, os nossos dispêndios aqui são as nossas desculpas, a nossa... não, vai ficar para depois, para outra reencarnação. Precisamos, nesta encarnação, sermos bastante eficientes para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo maior, que é o de conquistarmos a perfeição. Em O Livro dos Espíritos, na questão 876, Kardec pergunta: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Lei natural é a lei divina. E os Espíritos repetem exatamente o que está no Evangelho. Queira cada um para os outros o que quereria para si. Não é o que recebe dos outros, é o que quereria para si. E aí a gente fica pensando, como é que eu vou inserir essa recomendação na minha vida cotidiana? Isso é tão difícil. Eu tenho todo dia que lutar com um chefe difícil. Eu tenho o presidente do centro, não me entende. A professora do meu filho gosta mais de outra criança, rejeita meu filho. Lá no trabalho, eu não consigo dar conta da minha meta porque eu sou sobrecarregado demais. Como é que eu consigo querer dar para os outros aquilo que eu gostaria de receber? Como é que eu coloco isso no meu cotidiano? E aí a gente para pensar, porque não existe uma receita. O que eu vou dizer para vocês aqui é uma ideia, é uma sugestão. Na dúvida do que dizer ou fazer, coloque-se no lugar da outra pessoa. Experimentemos mentalmente viver a mesma situação e certamente essa experiência iluminará nossas ações, visto que Deus imprimiu nas nossas consciências a regra da verdadeira justiça, o que faz com que cada um de nós deseje ver respeitados os seus direitos. Portanto, a recíproca deve ser verdadeira. Devemos, assim como desejamos, respeitar os direitos dos outros. Essa é uma frase resumida, mas que se expande e que se aplica em praticamente todas as situações do nosso cotidiano. E apenas para exemplificar, ordenamos aqui aleatoriamente alguns dos principais caracteres da perfeição. Mas existem outros, eu trouxe apenas alguns para citar. O que seriam os caracteres da perfeição? A prática da caridade sem distinção, a prática da caridade verdadeira. O exercício da humildade, a conquista do despreendimento dos bens materiais, não é o relaxamento da vida, não é isso.
Eu agora estou desprendida, eu não quero mais comprar roupa para mim, agora eu vou andar só vou andar de sandália havaiana, sandália de dedo. Não, não é isso. Você pode usufruir da condição que a tua vida te permite, mas você precisa entender que o seu foco não são os bens materiais. O desprendimento dos bens materiais não significa essa pseudo-virtude de não ter quase nada. Porque muitas pessoas que, às vezes, divulgam essa simplicidade, tem um nome que eu estou esquecendo agora, elas quase não compram roupa, elas quase não compram calçado, a casa delas tudo é muito simples, mas bebem vinhos caríssimos, fazem viagens exorbitantemente. Isso não é simplicidade, isso não é desprendimento dos bens materiais, de jeito nenhum. Sobretudo, um dos grandes caracteres da perfeição que nós temos oportunidade de treinar todos os dias e que precisamos alcançar é o perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Sem isso, não tem caridade. E o que nos alenta na conquista de todos esses caracteres da perfeição é a fé em Deus, é a fé no porvir e a confiança nesse futuro, porque nós sabemos que não é só isso aqui que nós temos. Então, mesmo diante de tudo que já refletimos, ainda nos perguntamos: posso eu, com toda a imperfeição e indignidade reconhecidas, pleitear a perfeição? Porque a gente vai conversando, a gente vai fazendo uma autoanálise e vendo as nossas imperfeições e as nossas indignidades. Aí a gente se pergunta: posso eu, com todas essas imperfeições e indignidades, pleitear a perfeição? Meus irmãos, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 48, que tem por título Guardai-vos, lá tem essa frase: estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. E Emmanuel, eu vou trazer só um parágrafo da explicação de Emmanuel, parágrafo curtinho, ele diz assim: somente os que ajuizam, ou seja, aqueles que pensam, que fazem avaliações, somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Olha que coisa interessante. Não são aqueles que não fazem coisas imperfeitas, não. São os que pensam, os que refletem, os que enxergam em si a imperfeição e que lutam para sair dessas imperfeições. Esses produzem frutos perfeitos. Está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no capítulo 9, eu gosto muito desse livro, gente. Ele é volumoso, mas eu gosto demais dele. Ele diz que a perfeição é a meta, a lei do amor é o caminho. Lembra que Jesus disse que nós alcançaríamos a perfeição pela caridade? A perfeição é a meta. A lei do amor é o caminho. Mas quem é que consegue fazer caridade, conquistar o amor? Para conquistar o amor, tem que exercitar o perdão, a humildade, amar os inimigos, etc, etc. Quem é que consegue fazer isso sem sofrimento? Então, ele diz assim: e o sofrimento é o artífice que nos corrige. Eu vou repetir a frase inteira. A perfeição é a meta. A lei do amor é o caminho. E o sofrimento é o artífice que nos corrige. É o que nos burila.
é o que poda as nossas arestas e a gente vai conquistando a perfeição. Lembremos de Pedro. Quem era Pedro no início, quem se tornou Pedro no final. E aí a gente para, assim, eu fiquei desanimada quando eu li isso, eu pensei, meu Deus. E agora? E como? E o que fazer? E o que fazer? Que nos auxiliam a alcançar a perfeição. Isso é apenas uma reflexão e uma sugestão. Exercício diário de reflexão ou autoexame, sem alimentar culpas. E aqui eu ponho uma expressão que eu gosto de usar. A vigilância atenta, ela não te dá espaço para culpas. Você está ali, você viu que saiu fora da tua meta, você simplesmente retorna. Simplesmente retorna. Sem ficar assim, ai, por quê? Meu Deus, começou isso, começou... Esqueça isso. Vigilância atenta. É uma expressão pequenininha que diz o mesmo que essa sugestão aqui diz. Exercício diário de reflexão ou autoexame, sem alimentar culpas. Oração. Ninguém consegue fazer isso. Nós, no nosso estágio, pelo menos, eu acho que... Eu não conheço alguém que consiga. A grande maioria de nós não consegue fazer sem o amparo, sem a força da oração. Além disso, nós temos ainda a prática deliberada do perdão e da caridade. A caridade material e espiritual. A gente sempre começa praticando a caridade material. E praticando a caridade material, a gente vai disciplinando a nossa mente e vai começando a praticar a caridade espiritual. Não se iludam, porque a gente não começa pela caridade espiritual. Nós não temos arcabouço, sabe, de desenvolvimento espiritual, a maioria de nós não tem. Então, a gente começa a usar a caridade espiritual como material, como caminho para educar a mente e para se conectar com os caminhos, com os como é que eu posso dizer, com o contexto da prática da caridade espiritual. E sabe por que eu digo isso? Porque é muito difícil rebaixar o nosso ego. E quando nós praticamos caridade espiritual, a gente consegue ter esse domínio perfeito do ego. O ego é uma das coisas mais difíceis de nós lidarmos com ele. Nós em nós, é o nosso ego. Então, a prática deliberada do perdão e da caridade, material e espiritual, ainda que o ego se sinta agredido e tente desenvolver em nós rejeição. Aqui é preciso que haja um conhecimento para uma análise correta, para não nos deixarmos sabotarmos, enganarmos-nos, que o nosso ego, às vezes, ele fala tão alto que, se a gente não tiver segurança, a gente sai da rota. E, finalizando, entendamos que o cerne do ensinamento de Jesus é transformar o coração humano através do amor ativo, do amor em ação. Não é só um amor platônico, um amor de contemplação, não. É um amor ativo, no cotidiano, no coletivo, na família. É um amor em ação. Em ação. Nós precisamos disso. Embora, às vezes, dá vontade de a gente se isolar. Mas a gente tem que entender que nós precisamos disso. Por esta razão, a busca pela perfeição moral é a essência do cristianismo, que nós falamos lá no comecinho. A perfeição se mede pela prática verdadeira da caridade. Ela exige atitude, prática relacional e progressiva. Alcançar a perfeição deve ser o nosso maior objetivo. E nós vamos percebendo, quando a gente vai tendo essas pequenas conquistas, vamos percebendo em vários setores da nossa vida, e deve ser essa a nossa busca cotidiana.
Muito obrigada, meus irmãos. Alguém deseja fazer alguma colocação, alguma pergunta? Eu gostaria de falar um pouco. Pode? Pedir licença. Alô? Da minha parte, tudo bem. Pode sim, Berg. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer pela linda palestra, uma pesquisa maravilhosa que a senhora fez, Dona Maria, e dizer também da alegria de lhe ver, de lhe encontrar de novo, porque eu lhe encontrei quando eu precisava de ajuda lá na federação. No início que eu estava, no momento que eu estava precisando de ajuda, encontrei acolhimento lá, e a senhora fazendo aquela organização maravilhosa para as palestras no domingo pela manhã. Hoje, eu fui acolhido pelo Bezerra de Menezes, e eu sou muito feliz de frequentar, porque as pessoas de lá, agora, está para os ouvidos, meus queridos, maravilhosos, né? Acolhimento muito bom, eu tenho muita satisfação de estar todos os sábados lá e falar para a senhora da minha alegria de vê-la novamente. Muito obrigado, viu? Eu também fico feliz de lhe ver. Muito obrigada. Que bom. Tudo caminha para o melhor. É isso mesmo. Obrigado. Alguém mais? Eu gostaria de mais uma vez agradecer a Maria, da mesma forma que o Berg levantou loas sobre nós, né, que nós não somos. Eu também faço elogio público para Maria, mas também ela também, eu sei que ela é muito criteriosa em ouvir elogios, mas é difícil ter algo para comentar, algum tipo de ressalva. Só agradecer mesmo todo o cuidado que ela tem de fazer uma apresentação com embasamento. Muito obrigado mais uma vez, Maria. Eu que agradeço, meus irmãos. Eu agradeço muito. A gente aprende muito montando uma palestra. Bom, mais uma vez agradecemos, Dona Maria. E Almir, pode fazer a prece de encerramento, por favor? Posso sim. Mais uma vez, Senhor Jesus, benfeitores espirituais que nos assistem com muito amor e carinho, agradecemos a oportunidade de participarmos desta noite, nessa palestra que trouxe esclarecimentos preciosíssimos sobre a nossa caminhada para a busca da perfeição relativa. Obrigado, benfeitores espirituais dessa casa, desencarnados e encarnados que propiciam para nós essa possibilidade. Que tenhamos um excelente fim de semana e permanecemos, Mestre Jesus, na sua doce paz. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu desejo um bom final de semana para todos. Tchau. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado.